Suprema Corte peitou o Trump e o Laranjão ficou possesso e quer descontar no mundo inteiro com mais tarifas. Daniel, será que a sua blefe dessa vez parece ser diferente, bicho? O cara pegou A e eu vou te falar tudo que tá rolando. Fora isso, Milei na Argentina recebendo greve por sua famosa reforma trabalhista, ou seria reforma escravagista? Vamos ver hoje. Além disso, pelas minhas contas, na data de hoje, o Brasil já deveria estar como a Venezuela, segundo alguns canais de investimento aí da concorrência, mas a bolsa essa semana bateu mais uma vez recorde e o dólar atingiu mais uma vez o valor mais baixo dos últimos tempos. Além disso, Banco Master, Política Nacional, você vai ver tudo aqui no resumo da bolsa do canal Investland. Aqui a gente resume tudo o que rolou no mercado financeiro e na economia durante a semana. E claro, tudo que também rolou no mundo da política. Lula, Trump, Bolsonaro, Xandão e qualquer coisa relevante que tenha acontecido no Brasil esses últimos tempos. Vem comigo que esse vídeo tá especial. Sei que você quer saber das fofocas políticas, mas antes, rapidamente aqui vendo o que está acontecendo com o mercado, porque a nossa bolsa brasileira cresceu mais uma vez essa semana, passando dos 190 mil pontos. Estamos falando de recorde histórico. Dá uma olhada no gráfico, 0,44% nos últimos 5 dias, mas lembrando que teve feriado, tá? Se a gente descontar o feriado, na verdade o Bovespa cresceu mais de 2% essa semana. E aqui a gente tem outros indicadores muito interessantes também, que você pode tirar aquele super print, mas vamos focar no nosso querido dólar, que caiu mais uma vez, chegando a 5,17. E olha como a história é maravilhosa. Quando o dólar estava explodindo, o pai aqui falou que esses econocoach estavam viajando na maionese. Você lembra o argumento deles? O argumento deles é que o dólar tinha passado de 6 pelo suposto risco fiscal, que o governo não estava controlando suas contas, o Lula era o gastador, e agora o mercado não acreditava mais. E o dólar estava explodindo. O que era algo interessante, porque o déficit de 2024 foi menor do que o de 2023. E em 2023 a bolsa tinha crescido e o dólar estava até ok. Em 2024, com o déficit menor, a bolsa caiu e o dólar subiu. E eles falaram, não, é o risco fiscal. E eu falava que esse argumento não se sustentava. E eu dizia que o principal fator disso chamava-se Laranjão Donald Trump. Quando começou a ficar claro que ele ia ganhar a eleição, o dólar começou a subir e ele começou a falar de taxas, taxas pelo mundo inteiro. Depois ele ganhou a eleição, então no final de 2024 o dólar começou a subir, ele foi ameaçando a galera e o dólar foi disparando. Então, Daniel, mas o governo não teve culpa e tal? Pode ter tido, mas o principal fator é o Trump e eu vou te comprovar agora no cenário o contrário. Por quê? Porque o dólar tá super baixo agora. Quer dizer, super baixo entre aspas, tá? Tá 5,17, né? Se estivesse mais baixo a gente agradeceria. Mas, Daniel, por que o dólar baixou? Principalmente também tem a ver com um fator lá nos Estados Unidos, tá? Vou fechar esse parênteses rapidinho e eu já abro para você, porque eu quero te mostrar agora setor BEST, setor de bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecom. Hoje a gente não vai focar em nenhuma empresa exclusiva do setor BEST. Mais uma vez, Banco do Brasil cresceu essa semana, tá? Mais de 6% de crescimento, mas ainda um pouco sobre o que rolou na semana passada e no resumo da bolsa da semana passada eu falei um pouco de Banco do Brasil para vocês, tá? Mas fica aí para você tirar aquele print da tela, assim como também você pode tirar seu print das nossas commodities, tá? Inclusive eu vou colocar Klabin aqui nas commodities também, nos próximos resumos da bolsa. E por que a gente faz essas telas? Porque dá um trabalhão você ficar pesquisando ação por ação o que aconteceu nessa semana. Então a gente traz resumido por setor aqui para vocês, tá? Sempre com as empresas mais relevantes. Mas o foco hoje não são commodities também, e sim o que eu vou te falar depois, tá? Depois aqui do nosso Boletim Focus, que é a profecia do mercado financeiro. Ele, boa parte do mercado financeiro, que profetizou também a Venezuela, que profetizou o risco fiscal, que profetizou tudo isso e o dólar a R$1.000. Errando 95% das profecias. Daniel, você está puxando muito o saco do governo. Não, gente, eu não estou puxando o saco do governo, não. O governo está fazendo mais ou menos o que sempre fez nesse mandato do Lula, no outro. Não é tanta coisa diferente assim não, tá? Nada surpreendente. O problema é a expectativa do mercado, que era extremamente ruim, né? Esses caras que viajam na maionese. Eu aproveitei pra ganhar dinheiro, né, nas costas dele. Mas aí eles erram 95% das profecias, mas pelo menos vamos ser justos. Esse ano eles estão profetizando algo um pouco melhor pro Brasil. Estão profetizando que a inflação vai fechar o ano em 3,95%. Interessante. Estão profetizando o PIB. PIB não estão profetizando muita coisa boa não. 1,8%. Não é terrível, mas é de médio pra ruim, né? Normalmente o Brasil surpreende para cima. No primeiro ano do Lula lá, eles previram, se não me engano, 0,8%, e no final do ano o Brasil cresceu 3,2%, 4 vezes de crescimento, tá? Câmbios estão prevendo a 5,50, hoje está 5,17, tá? Então estão prevendo uma leve piora aí.
e a Selic a 12,25. Daniel, mas tu falou que eles preveram coisa boa. É bom pra eles, tá? Na visão deles. Claro que isso aqui pra mim não é bom. Assim, na visão deles, isso aí é o bom que eles acham que dá pra ter, tá? Eu acho que somente a inflação aqui que eu acho que seria uma profecia relativamente boa, na minha opinião, tá? O resto tudo aqui eu gostaria que fosse melhor. E você sabe, Daniel, mas isso não é de gostar. Isso aí é de quanto você acha que vai estar. Sim, mas você que é novo no mercado financeiro não sabe da influência que essa galera tem no Banco Central. Inclusive, quando o Banco Central vai definir a taxa de juros, ele ouve algumas pessoas, quem? Esses caras aí, das instituições financeiras. E dependendo do que esses caras esperam que vai estar a inflação, o Banco Central regula a taxa de juros. Se os caras estão prevendo inflação alta, o Banco Central já se antecipa e sobe a Selic, por exemplo, tá? E Daniel, por que você é crítico disso? Porque os caras ganham dinheiro com isso. Então você não pode perguntar para quem tem um conflito de interesse. Imagina que você é do mercado financeiro, um gestor de um fundo de renda fixa, talvez, ou de algum jeito você ganha com a Selic alta ou com juro alto, e você e o teu cliente ficam felizes lá. Então, eventualmente, se alguém opina algo para você, então, por exemplo, você quer a Selic em 20%, e eventualmente o Banco Central pergunta de você, meu irmão, como é que tu acha que tá a inflação? Se tu falar que a inflação vai ser baixa, o Banco Central vai querer baixar o juros. Então tu fala, meu irmão, não, inflação terrível, o governo tá gastando demais. Pode botar que a inflação vai ser 10%. Daniel, é todo mundo que faz isso? Claro que não. Tem uns que fazem isso de maneira muito feia e tem uns que, por viés, sempre dão profecias piores porque eles têm um pouco desse viés deles dentro de si. E acaba que o nosso juro fica bem alto. Veja que eu não falei que todo o mercado financeiro quer o juro alto. Claro que não. Eu, Daniel, sempre falo que gosto de juro baixo. Eu conheço muitos investidores também que preferem muito mais o juro baixo, tá? Mas eu sou muito crítico a essa influência que o mercado tem no Banco Central. Vindo agora pro noticiário político, porque ele, laranjão, ficou pé da vida porque a Suprema Corte tirou as tarifas do Trump a nível mundial. E ela falou o seguinte, que as decisões eram inconstitucionais que o Trump estava tomando. Daniel, mas a Suprema Corte não é de maioria republicana? É, mas parece que os caras estão tentando salvar o Trump dele mesmo. Falou, meu irmão, a gente gosta do cara aí, bicho. Se ele continuar isso aí, vai dar pau. Então bora salvar ele dessa parada aí. Aí os caras foram lá e tiraram. O Trump ficou pé da vida e prometeu algumas coisas. Mas antes disso, quero te dar uns números. A Suprema Corte decidiu por 6-3 que o Trump não pode impor tarifa usando o sistema lá do IEEPA, tá? E aí o mercado, o que aconteceu? Interpretou como redução do risco mundial. Logo a bolsa subiu pra caramba e bateu 190 mil pontos e o dólar caiu. Pergunta EconoCoach. Dólar caiu, bolsa subiu. Foi o risco fiscal do Brasil que melhorou? O Lula agora virou um neoliberal? Tá fazendo superávit primário? Não, né? Então, para de deixar a ideologia, né? O seu ódio aí ao Lula te contaminar, filho. Crítica ao Lula que não falta aqui nesse canal, tá? Mas essas críticas burras aqui, é só ódio mesmo que o cara tem ao próprio país, parece. Aí lá em Wall Street o SP 500 subiu, a Nasdaq subiu. E aí foi uma alegria, mas o Trump falou, não vai ficar assim. Porque não posso fazer isso, mas eu tenho um limite, ele pode taxar até 10 ou 15%, sim, make livremente. Então vou anunciar tarifa global de 10% após a Suprema Corte derrubar o tarifaço. E o Trump falou, meu irmão, é 10% na lata pra todo mundo. E aí eu anotei pra vocês, com base na seção 122, ele anunciou uma tarifa temporária de 10%, tá? Válida por 150 dias. E ele anunciou uma outra coisa também, que ele vai abrir uma investigação baseado na seção 301, que permite tarifas sem limite de valor. Outras alternativas seriam a seção 338, que permite tarifa até 50%, e a seção 232 de segurança nacional, que ele pode inventar lá uma narrativa para colocar a galera nessas tarifas. As tarifas sobre o aço e o alumínio não foram afetadas, pois usam base legal diferente, e os Estados Unidos podem até duvido disso aqui, tá? Mas os Estados Unidos podem ter que devolver 175 bilhões arrecadado com as tarifas nesse período, tá? Tomara que devolva pra nós. O Brasil tinha sido impactado, né, pelas tarifas do Trump em 2025, parcialmente revertidas aí depois que o Lula se encontrou com o Trump, deram abraços lá. He's a great guy. We embraced. O Trump falou lá pro Lula. Inclusive o Lula vai ter viagem para os Estados Unidos agora. Tomara aí que ele amance lá a fera do Trump e o Trump não fique taxando a gente. E o Trump classificou essa decisão como vergonhosa e afirmou usar métodos ainda mais fortes para conseguir o que ele quer. E já que ele tá a pé da vida, perguntaram uma outra coisa para ele também. Falou, presidente, e o ataque ao Irã? Você vai fazer ou não vai fazer? Posso dizer que estou considerando. Cara, agora eu não posso nem falar no tom de piada nisso aqui, né? Porque alguns canais aí, né, da parte militar, da parte de defesa, estão considerando mais provável agora que os Estados Unidos façam sim um ataque mais forte, né, ao Irã. Eu, Daniel, te confesso que eu tenho dificuldade de acreditar nisso, mas é mais porque eu sou, sei lá, um otimista demais,
uma pessoa muito pura de coração, não sei. Mas assim, pessoas que entendem mais do que eu, dessa parte de defesa, dessa parte militar, estão achando bastante provável o Trump fazer isso. E lembra que na Venezuela ele falou, cara, a gente pode fazer, pode não fazer, pode invadir, pode não invadir. Foram lá e pegaram o Maduro. Então, alguma coisa eles fizeram. Inclusive, muitas pessoas morreram naquela operação também, depois os números saíram. E agora ele fala, posso estar considerando, pode ser mais um dos blefes do Trump? Pode ser. Mas existe um tipo de prazo, né? Então, uns dias antes lá, o presidente já tinha dito que o Irã precisa chegar num acordo significativo nas negociações com os americanos nos próximos 10 dias. Então, a princípio, mesmo que a galera esteja falando que no horizonte de curto ou médio prazo pode ter um ataque, mas eu ainda quero acreditar que a estratégia do Trump de, pô, vou te dar um medo muito grande e uma data limite e tu vem aqui conversar comigo pra gente resolver. Se puxar o saco lá do Trump, ele resolve muita coisa, entendeu? O Lula, ele falava mal, aí o Lula foi lá, se bem que o Lula deu até uma de durão, né? Mas assim, encontraram com o Lula lá, ficaram de boa. Ele falava mal que só do presidente da Colômbia, o Petro, depois o Petro foi lá com ele falou, great guy, Petro, great guy. Aí já ficaram de bem. Então o Trump parece que só quer que a galera puxe o saco dele, aí ele fica de boa. E a agência Reuters, ela ouviu duas autoridades, né, que segundo eles, esses planos, né, o planejamento militar em relação ao ataque ao Irã tá bem avançado, tá? E com opções que incluem várias opções, tá? Pode ser desde ataque contra indivíduos, até mesmo a busca por mudança de regime, tirar os ayatollah de lá. Aí é confusão pesadíssima, tá? O Irã, pra se vingar, não sei o que faria. Talvez não consiga atacar os Estados Unidos, mas tem Israel ali, tem muitos lugares. Meu irmão, isso aqui é briga pesadíssima, tá? É pro mundo dormir até em perigo se isso aqui acontecer. Daniel, sinais que ele pode atacar. Bom, a presença militar no Oriente Médio aumentou e os Estados Unidos estariam preparados para atacar o Irã já nesse fim de semana. Que é agora, né? Que eu tô gravando esse vídeo, então não sei. E o Wall Street Journal afirmou nessa quarta-feira que o Trump foi apresentado às opções militares, todas projetadas para maximizar os danos contra os iranianos. Eu acho bastante temerário, tá? Mas vamos ter que aguardar os próximos capítulos para ver o que acontece. Já falando de Brasil agora, STF, Banco Master, político enrolado, banqueiro. Mendonça, que é o novo relator do caso aí do Banco Master, depois que o Toffoli saiu, né? Inclusive tinha que sair mesmo o Toffoli, né? Não é nem que ele era suspeito, era altissimamente suspeito. Suspeito não, como é que fala quando o cara se auto-julga que ele não? É suspeição, né? Não, tem uma suspeição aqui, eu não posso julgar pessoas que eu conheço, então o Toffoli não fez isso, mas depois lá, num bem bolado, reuniu com o 10 ministros, depois ele resolveu sair e tal, e a relatoria caiu por sorteio no colo do Mendonça. A princípio era uma boa notícia, por quê? Ficaria claro que o Mendonça não é do Lula, né? O Mendonça é do Bolsonaro, então, então tá em casas separadas aqui e tal, então pode ter uma certa independência. Mas aí o Mendonça tomou as seguintes atitudes e os senhores avaliam se isso está correto. O Mendonça decide que ida de Vorcaro à comissão do Congresso é facultativa, tá? O Congresso lá tá fazendo reunindo uma série de depoimentos e, claro, poderiam convocar aí o Daniel Vorcaro para depor. A questão é, será que ele é obrigado a ir? Será que ele não é obrigado? Ele pode ir no jatinho dele, dos amigos dele? Ele tem que ir no avião de carreira? Bom, o que o Mendonça decidiu? Facultativo. Ele não pode ir, mas eu estou proibindo o jatinho, hein? Se ele for, tem que ir em avião de carreira ou de outra maneira. Não pode usar o jatinho. Parece até uma super proibição isso aqui, né? Imagina o Vorcaro lá, não, facultativo, então, pô, é opcional. Aí imagina ele, mano, tô aqui sem fazer nada, tô aqui de boa, pô, minha vida aqui, depois que descobriram tudo aqui, tô preso, não tá legal. Terça-feira aqui, vou lá dar um depoimento lá, bater um papo com a galera, facultativo hoje eu vou, tô a fim de ir. E aí, o Mendonça devolveu lá à CPMI do INSS acesso aos dados sigilosos de Daniel Vorcaro. Informações em posse da presidência do Senado devem ser entregues à PF, que deverá compartilhar com a comissão que investiga fraudes no INSS. Segundo Mendonça, a CPMI tem sim direito de ter acesso às informações sigilosas aí do Daniel Vorcaro. Aí você fala, Daniel, então ele não vai para a CPI? Será? Pelo facultativo lá? E se eu te disser que vai para a CPI? Dia 23, Vorcaro participará da sessão da CPI do INSS. Na segunda-feira agora, tá? Inclusive, essa segunda você não vai ver Vorcaro. Você vai ver papai aqui nos Três Irmãos Podcast, segunda-feira, dia 23 de fevereiro, às 19 horas. Então lembra aqui, ó, ouvi alguma coisa sobre Vorcaro? Ouvi alguma coisa sobre CPI? Lembrei que tem Daniel Show de Investland lá nos Três Irmãos Podcast, 19 horas. Conto muito com a sua presença, né? Nesse jovem, humilde canal que está crescendo aqui. Então, poxa, você vai poder falar que participou do nosso primeiro podcast e do começo da trajetória do canal. Então esse vai ser o grande evento do dia. Além disso também, esse tal de Daniel, o outro aqui, né, o Vorcaro, vai estar lá na CPI do INSS. Ninguém quer saber não. Mas a CPMI vai cobrar a explicação de encontros dele com o Toffoli. Porque sim, eles se encontraram várias vezes. Porque o relator da comissão, né, o Alfredo Gaspar, lá do União de Alagoas, vai usar lá, né, e segundo a reportagem da UOL, falando que tem 10 citações de encontros entre Vorcaro e o ministro. Uau, Daniel! Então o Toffoli é criminoso mesmo?
Bom, dando um ponto pro Toffoli aqui seria o quê? Esses encontros teriam acontecido em sua maioria em eventos, jantares e festas em Brasília, ou seja, não eram encontros pessoais, eram encontros aí, pô, uma festa, tá uma galera lá, aquele lobby da política, aí tem corrupto, aí tem político, aí tem esquerda, aí tem direita, aí tem aquela coisa toda, uma baguncinha boa, e eles se encontraram lá. Mas não se sabe ainda das informações dos encontros pessoais entre eles, tá? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Já na Argentina, Javier Milei enfrenta greve geral contra a reforma trabalhista nessa quinta-feira. O governo Milei, que é o Viva la Libertad, prometeu repressão. Ditadura, Milei? Ditadura da liberdade, será? E alerta jornalistas. Até a notícia que eu tenho, não houve nenhum tipo de morte, tá? Sendo bem honesto com você. E tomara que não tenha mesmo, tá? Mas o Milei falou algo interessante pra imprensa, né? Ele falou que a imprensa tem que seguir as medidas de segurança, o que é algo meio incomum, né? Ele dá essa focada na imprensa. E advertiu para os riscos de protestos esperados nos próximos dias. E a aprovação da reforma trabalhista deve acontecer, vai avançar para o Senado, né? E deve ter aprovação aí até o dia 27, final do mês de fevereiro. E eu trouxe alguns dados para você aqui. Que a greve geral começou meia-noite da quinta-feira, dia 19, tá? Os protestos estão acontecendo ao redor de Buenos Aires, mas parece que já estão expandindo. A aprovação deve sair até dia 27, né, de fevereiro ou 1º de março, como eu falei para vocês. O projeto flexibiliza contrato, jornada e férias e facilita demissões, com cargas horárias que podem chegar até 12 horas por dia, mas que podem ter algum tipo de compensação. Inclusive as horas extras, se você fizer mais horas extras, você pode inclusive não receber em dinheiro. Daniel, como assim? Eu fiz hora extra e não recebi em dinheiro? Em comum acordo entre você e o patrão, essas horas extras podem ser pagas, por exemplo, em te dar algumas folgas. Falando também sobre as férias, porque eu vi até um jornalista brasileiro falando, 30 dias de férias? É muito, não precisa. Eu falei, pô, mas aqui no Brasil é 30 dias de férias, né? Dependendo do caso, né? E ele falou, não, 7 dias de férias é ok, 8 dias de férias. E lá o projeto flexibilizou mais ainda a questão das férias, tá? O projeto também limita greves em setores essenciais, tá? De mínimo 50% a 75% de funcionamento daquele setor tem que estar funcionando. Ele altera negociações coletivas e regra de licença médica. E o objetivo declarado é reduzir os custos, porque o Estado é muito gastador. E se a gente fizer cada vez mais superávit, vai chover dólar aqui na Argentina. Só que o Milei já tá fazendo superávit até nominal e não tá chovendo dólar. Ele tá pegando emprestado com o Trump, com o FMI. Então, peraí, parece que essa cartilha de entrar dólar por fazer o dever de casa não está funcionando muito. E segundo o Milei, está fazendo isso para reduzir os custos, não só do Estado, mas também do setor privado, porque reduzindo esses custos, os empresários vão falar, agora sim, agora o funcionário não é problema para mim, eu posso contratar. E aí os empresários contratando mais, a informalidade na Argentina, que está em 40%, vai cair. Esse é o objetivo do Milei, que se reduza a informalidade. Para isso, ele falou só o seguinte, é só a formalidade ser igual a informalidade, nenhuma ter direito, pronto, aí vai estar todo mundo formal. Claro que eu levei o argumento ao extremo, mas assim, pra ser sincero, Daniel, qual a sua opinião sobre isso? Já dei um pouco aqui a minha opinião, mas para ser um pouco prudente com vocês, eu não olhei a fundo ainda todas as regras, os pontos positivos e negativos de cada ponto disso que o Milei traz. Eu tenho pra mim que o Milei é muito extremista. Eu acho sim que o Estado argentino tinha muito problema, né? Até pra mim que sou desenvolvimentista, eu falo, cara, tem coisa assim da cartilha liberal que era assim pra ser aplicado na Argentina, tá? Muito subsídio estranho, ineficiências e tal. Mas assim, ainda assim eu acho o Milei muito extremo e a minha tendência natural é opinar contra. Mas como eu não olhei em detalhe cada proposta, quem fala contra, quem fala a favor, opinião dos empresários, opinião dos empregados, opinião da oposição, eu não quero dizer exatamente a minha profecia do que vai acontecer, ou até minha opinião 100% formada, tá? Eu tenho a inclinação de ser contra, mas assim, tô sendo bem honesto com vocês nesse período. Não sei se eventualmente tem alguma coisa nessa reforma que se salve e que seja boa, tá? Porque querendo ou não, né, apesar de eu ter muita amizade aí com a galera do trabalhismo, né, o Tami, o Fred e tal, mas assim, uma modernização do trabalho ou uma simplificação, eu não tô falando de tirar direitos, mas às vezes de simplificar as coisas, poderia facilitar, né? Por exemplo, no Brasil, rola muito aquele meme do Flávio Augusto, eu quero pagar 20 mil pro meu funcionário, mas eu pago 10 e o custo dele é 19 e tal, dando a entender que esse outro dinheiro não vai pro funcionário. E cara, 13º vai direto pro funcionário. Multa por demissão vai direto pro funcionário. FGTS vai direto pro funcionário. A maioria dos custos que o empresário fala que tem, que o salário fica maior e que ele gostaria de dar pro funcionário, já vai pro funcionário. Só que não vai em formato desse salário, mas vai pro bolso dele ou de benefício para ele de alguma maneira, tá? Ou em algum momento. Então,
Então já vai pra ele. Então beleza, só que ainda assim é difícil, pô. Se fosse um pouco mais simples de explicar, porque até pro empresário entender. Daniel, tem empresário que é mau caráter. Ele sabe que vai pro funcionário, ele fala isso que é só pra tirar os direitos mesmo. Mas tem empresário que quer empreender, às vezes quer abrir um negócio e ele cai nessa parada, nessas fake news aí. Ele não tem tempo de estudar direito trabalhista, esse monte de coisa, ele acha complicado e ele acaba caindo lá, fazendo a galera na pejotização, ou não contratando ninguém, ou deixando a galera informal. E o próprio funcionário também, gente. Às vezes ele não quer ser contratado por isso, ele acha complicado. E pra mim esse é o grande problema dos direitos trabalhistas, assim. Não os direitos em si, que são bons, mas é muita coisinha diferente. Às vezes, se tu mantém a mesma quantidade de direitos, vamos dizer assim, mas de alguma forma mais simplificada, que todo mundo olhe e entenda fácil, eu imagino que a gente poderia ter uma cartilha aí mais moderna e uma relação melhor entre trabalhador e empregado. E saber exatamente para onde vai cada coisa, tá? Porque esse papo de que o custo extra vai tudo pro Estado em formato de imposto, isso é mentira, tá? E lá na Argentina parece que os empresários também estão atrás de pouco menos de direito para os trabalhadores, porque teoricamente, aí sim eles vão contratá-los. Como eu não sou profeta, não sei o que acontecerá no futuro, mas a gente vai trazer aqui a curto, médio e longo prazo os resultados dessas políticas na Argentina. Então esse ano, realização de vários sonhos. Estarei no podcast segunda-feira às 19 horas e também lançando a nossa mentoria de Investland, que se chamará Storyvest, a sua história como investidor. Seja você de direita ou de esquerda, sim, você tem que aprender a lidar melhor com suas finanças e também fazer investimento. Isso pode, de verdade, definir que tipo de futuro você vai ter daqui em diante. Um super abraço a todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo.